De anexação ilegal da Crimeia em 2014 e sua agressão militar contra a Ucrânia, a Rússia empreende uma campanha sistemática de desinformação contra a Ucrânia. Nesse período surgiu uma fake news, uma notícia falsa, horrível, envolvendo uma criança e a mãe dele na região do Donbass. Por conta dessa história falsa, muitos russos resolveram pegar em armas e pessoas do mundo todo ficaram contra a Ucrânia. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses temas, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Então, para compor esse vídeo, eu me utilizei do livro Na Contramão da Liberdade, do historiador Timothy Snyder. Ele é professor da Universidade de Yale, ele é especialista em Europa Central e Leste Europeu, ele estudou bastante a Rússia e a Ucrânia. Então, se você quer uma referência a respeito, né, dos temas da história da Rússia, da história da Ucrânia, deixo essa indicação com vocês. Também eu me utilizei, né, do site stopfake.org. Então, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? No final eu falo desse site, tá? Então, em 2013 e 2014 houve o Euromaidan, em que a população ucraniana saiu às ruas, porque o presidente da época, que era o Viktor Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, ele não assinou a entrada da Ucrânia na União Europeia. A Ucrânia devia bastante para os bancos russos, então a Rússia deu desconto nessa dívida. Também a Rússia baixou o preço do gás, então tem muitos gasodutos que saem da Rússia e passam pela Ucrânia, né? Então a Rússia baixou o preço do gás para que a Ucrânia pudesse lucrar mais. E aí a população saiu às ruas, né? Conseguiu depor o Viktor Yanukovych, que fugiu, né, para a Rússia e tal. E nessa história, pessoal, a Rússia invadiu a Ucrânia nesse período. Eles tomaram a Crimeia, né? Começaram a financiar movimentos, os russos começaram a financiar movimentos separatistas, ali na região do Donbass, principalmente. Também ofereceu cidadania para esses separatistas, né? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá, pessoal? Vou deixar aqui nos cards. E foi nesse momento que várias notícias falsas sobre a Ucrânia começaram a circular na internet, né? A gente sabe que a Rússia tem uma máquina de fake news muito desenvolvida. São coisas bem feitas, certo? E eles colocaram essa máquina para fazer a opinião dos russos, né? E do mundo todo contra a Ucrânia, ok? A pior história, pessoal, e foi a que mais mobilizou gente na Rússia, essa história fez muitos russos pegarem armas e ir lutar contra os ucranianos, né? E levou muita gente, levou gente do mundo todo a falar contra a Ucrânia, a ser contra os ucranianos, inclusive hoje, tá? Que foi a história de um menino ucraniano, cujos pais eram pró-Rússia, e esse menino teria sido crucificado pelo exército ucraniano em praça pública. E nenhum ucraniano teria feito nada para impedir isso, né? E aí, pessoal, uma mulher chamada Galina Pishiniak apareceu num canal estatal russo contando essa história. Ela falou que o exército ucraniano cercou os moradores na Praça Lenin, uma praça que não existe, na cidade de Sloviansk, que é uma cidade que fica em Donetsk, que é a região ali do Donbass, tá? O exército ucraniano teria pegado esse menino crucificado ali na frente de todo mundo, tá? E detalhe, a mãe não foi simplesmente executada, a mãe foi arrastada viva por uma praça. Isso tudo pelo exército ucraniano. Os russos escutaram aquilo, ficaram revoltadíssimos, né? Muitos russos choraram de pena desse menino, dessa mãe, né? Dessa barbárie horrorosa.
Muitos russos foram para a guerra da Ucrânia, isso em 2014. Agora também, muitos russos citam esse caso. Tá? O que te levou a lutar contra os ucranianos? Porque lá tem nazista e teve a história do menino do Donbass. É essa história aqui que ele está fazendo referência, né? E aí a máquina de fake news da Rússia começou a bombardear as pessoas com essa história, além da mulher aparecendo na televisão contando isso, né? E aí, pessoal, quando o correspondente fotográfico do jornal independente russo, que é o Novaya Gazeta, o nome dele é Evgeny Feldman, ele foi para Sloviansk na mesma hora, quando ele ouviu isso. E ele começou a perguntar para os moradores a respeito do menino crucificado. E nenhum morador sabia de nada. Eles falaram, não teve menino crucificado nenhum, muito menos mãe arrastada. Não estamos sabendo de nada disso. E é meio impossível, né, que algo desse tamanho os moradores não tivessem visto, certo? E aí, pessoal, um outro jornalista também foi, chamado Timur Olevsky, foi para Sloviansk, começou a entrevistar todo mundo e ninguém tinha visto menino crucificado nenhum. Ficaram horrorizados, inclusive, com a história. Como assim? Um menino foi crucificado aqui? Imagina, a gente não viu nada. E aí, pessoal, eles foram atrás da família da Galina Pichiniak, que a família da Galina falou, olha, ela contou essa história por dinheiro, tá? E qual foi a fonte primária dessa história? Essa história apareceu pela primeira vez no Facebook do Alexander Dugin, que é o principal ideólogo do Vladimir Putin, ele e o Ivan Ilyin, né? Sobre o Dugin tem vídeo aqui no canal, pessoal. Então, possivelmente, o Dugin tenha inventado essa história e aí o canal estatal russo contratou uma pessoa para contar essa história em rede nacional, né? Fora a máquina de fake news russa bombardeando essa história em Facebook, Telegram, Instagram, tudo quanto é lugar, tá? Outro caso, pessoal, de fake news fabricada pela Rússia foi um caso muito sério de uma menina chamada Lisa F. A gente não tem muita informação porque, como ela é menor de idade, né? Ela é alemã, parece que a família é russa, coisa assim. Ela tem uma ligação com a Rússia, tá? A gente não sabe se é o pai, a mãe, quem que é russo. A gente, como eu dito, ela tem 13 anos, então a gente não tem muita informação sobre ela, né? E ela estava com problemas familiares e ela foi dormir na casa de um rapaz de 19 anos. Com medo da mãe, ela inventou uma história de que tinha sido ex, tá? A polícia foi atrás, a polícia alemã foi atrás, investigou, de fato houve isso mesmo, porque menor não consente, tá? Mas ela tinha se relacionado com um rapaz, um único rapaz de 19 anos. A Rússia pegou essa história e falou que essa menina tinha sido ex por muçulmanos, né? Que a Angela Merkel estava enchendo a Alemanha de islâmicos e que os islâmicos estavam pegando as mulheres. Muito bem, pessoal. Por que a Rússia fez isso? Para ajudar os partidos que são contra a imigração, os partidos de extrema-direita da Europa, né? Então, por conta dessa história, muitos europeus votaram em pessoas como Marine Le Pen, a Meloni na Itália, apoiam Viktor Orbán e tudo mais. Porque essa história também tomou Telegram, WhatsApp, várias mídias, né, falando que havia uma horda de islâmicos, né, pegando as mulheres na Europa, tá? Enfim, pessoal, esses foram os dois maiores casos, mas são muitas histórias inventadas, muitas. E isso, pessoal, não é novo, tá? Notícias falsas, essas coisas, isso não é novo. O problema hoje é que nós temos tecnologia. Então isso começa a ser propagado na velocidade da luz e, sabe, as pessoas são muito crédulas e tal. Então
fica mais complicado. Mas aqui no canal, né, eu já falei sobre o caso Beilis, né, que foi um caso de um judeu que foi acusado de ter matado um menino ucraniano. Na época a Ucrânia fazia parte do Império Russo, né, e o czar estava utilizando o antissemitismo e o antijudaísmo como arma política, né. Então eles queriam condenar um judeu para jogar a população contra a comunidade judaica. Então tem vídeo sobre isso aqui no canal e tal. Tem os protocolos dos sábios de Sião, que são documentos falsos, né, falando que havia um complô judaico dominando o mundo, Então os judeus eles sempre foram bastante vítimas disso. É muito fácil jogar nos judeus. Eles eram e são ainda, né, bastante vítimas desses tipos de fake news, né. Então, quem conhece a história judaica, bate o olho nessas coisas e já identifica. Porque isso era e ainda é bastante comum, né? Enfim, pessoal, como identificar uma história falsa? Bom, vamos lá. Se a história, pessoal, for muito emocional, que nem, por exemplo, o caso de um menino crucificado, poxa, ninguém fez nada, não tiraram uma foto, até mesmo com fotos também é bom desconfiar, mas estranho, ninguém deu essa informação, desconfia, tá? Vai no site stopfake.org, tá aqui abaixo o site, tá? Pesquisa, vê se não tá, vê se essa história não tá lá como fake. Se for da Rússia, se essa notícia estiver vindo da Rússia, vê se a mídia independente russa está dando a informação, tá? Então dá uma olhada no Novaya Gazeta, que é um site independente russo, tá? Dá uma olhada neles também. Eu não quero nenhuma mídia ocidental. Bom, tudo bem, tem os sites independentes russos, né, da mídia independente russa. Olha na Al Jazeera, a Al Jazeera também está cobrindo bastante a guerra na Ucrânia, vê se eles estão dando a informação, ok? Eu não acredito em ninguém, então aí você vai acreditar na Rússia, né? Enfim, vê, tá? Vê, pondera, seja de onde vier a informação. A informação veio da Ucrânia, tá? Só a Ucrânia está dando a informação. Espera, vê se outros jornais vão dar também a informação, né? E até você assumir, ou pelo menos não ficar sofrendo aí por notícias falsas, tá? Brasil, a mesma coisa. Então, pessoal, sempre quando a notícia ela for muito tenebrosa, desconfie um pouco, tá? Sempre é bom. É isso aí, pessoal. As referências ficam todas na descrição de todos os vídeos, tá, pessoal? Para vocês darem uma olhada. Deixo a indicação do livro para vocês, Na Contramão da Liberdade. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.